A casa antiga sempre parecia diferente quando eu voltava da cidade. Os estalos familiares do assoalho, o cheiro de lavanda e naftalina, a forma como a luz da lua pintava listras no chão do meu quarto de infância. Era um conforto, um retorno a tempos mais simples. Minha mãe, que Deus a abençoe, sempre deixava uma luz acesa para mim, um pequeno farol na vasta escuridão do interior. Eu tinha partido para a cidade há anos, perseguindo uma carreira e uma vida que parecia um mundo distante dessa existência tranquila. Mas a cada poucos meses eu voltava, atraída por uma necessidade de me reconectar com minhas raízes e com ela. Esta visita, no entanto, parecia diferente. Um frio sutil pairava no ar, que não tinha nada a ver com o clima de outono. Mamãe parecia um pouco mais cansada. Seus sorrisos não alcançavam totalmente os olhos. Quando eu perguntava, ela apenas acenava com a mão, dispensando. Estou apenas envelhecendo, Luana. Ela dizia, a casa faz barulhos. Sempre fez. Eu tentei acreditar nela, mas um nó de inquietação se instalou no meu estômago. As primeiras noites foram tranquilas, cheias de conversas e da comida caseira incrível da minha mãe. Mas na terceira noite, algo mudou. Acordei, de repente, com aquela certeza estranha e de coração acelerado de que não estava sozinho. Meus olhos se abriram bruscamente. O quarto estava banhado pela luz pálida e leitosa da lua cheia, filtrada pelas cortinas de renda. Eu não me mexi. Apenas escutei. A casa estava em silêncio, exceto pela respiração suave e rítmica da minha mãe dormindo na cama ao lado da minha. Eu tinha insistido em dormir no quarto dela desta vez. Um conforto bobo e infantil que eu não sabia que precisava. Meu olhar percorreu o quarto, passando pelo antigo guarda-roupa de carvalho e pela penteadeira cheia de coisas da mamãe. E então eu a vi. Perto dos pés do lado da cama da minha mãe, havia uma figura. Uma mulher. Ela era alta e esguia, quase anormalmente, e usava um vestido branco, longo e esvoaçante, que parecia cintilar à luz da lua. Ela estava de costas para mim, mas eu podia ver cabelos longos e escuros caindo por seus ombros. Ela estava completamente imóvel, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando minha mãe dormir. Um pavor frio, agudo e doloroso me atravessou. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu queria gritar, sacudir minha mãe para acordá-la, mas eu estava paralisada, presa ao colchão por um terror tão profundo que parecia um peso físico. Quem era ela? O que ela queria? O silêncio no quarto se estendeu, tornando-se denso e sufocante. Cada segundo parecia uma hora. A mulher não moveu um músculo. Era como se fosse uma estátua, uma obra de arte assustadoramente bela e aterrorizante, colocada no quarto da minha mãe. Fechei os olhos com força, rezando para que, quando os abrisse, ela tivesse desaparecido. Um truque da luz da lua, um resquício de um pesadelo. 1, 2, 3 segundos. Abri lentamente minhas pálpebras. Ela ainda estava lá. Então, como se pudesse sentir meu olhar, ela começou a se virar. Lentamente, tão lentamente, sua cabeça girou. O movimento era rígido, antinatural, como o de uma boneca. Meu coração martelava contra minhas costelas. Uma batida frenética no quarto silencioso. Eu não conseguia ver seu rosto claramente na penumbra, mas podia distinguir cavidades onde seus olhos deveriam estar, poças escuras e vazias de sombra. Sua pele era pálida, quase translúcida. Um suspiro silencioso escapou dos meus lábios. Um som que pareceu ensurdecedor na quietude. No momento em que o som saiu de mim,
Ela parou de se virar. Sua cabeça estava agora inclinada o suficiente para que eu sentisse, eu soubesse que aqueles olhos vazios estavam fixos em mim. A conexão foi imediata e horripilante. Uma onda de tristeza fria e desolada me invadiu, tão intensa que parecia não ser minha. Era a emoção dela, sangrando para dentro de mim. E então, tão rápido quanto apareceu, ela começou a desaparecer. Sua forma vacilou, tornando-se transparente. As bordas de seu vestido branco se dissolvendo na luz da lua, até que não restou nada além do espaço vazio onde ela estivera. Fiquei deitada ali, tremendo, pelo que pareceram horas, meus olhos bem abertos, encarando aquele ponto. Não dormi mais naquela noite. Na manhã seguinte, eu estava um caco. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava servir meu café. Mãe, comecei, com a voz rouca. Eu vi algo ontem à noite. Contei tudo a ela. A mulher, o vestido branco, o jeito como ela estava te observando. Minha mãe ouviu pacientemente, com um olhar familiar e cansado no rosto. Quando terminei, ela suspirou e deu um tapinha na minha mão. Luana, minha querida, foi apenas um pesadelo. Esta casa velha prega peças na sua mente. Não, mãe, não foi um sonho. Ela era real. Eu a vi. Minha voz estava subindo, em pânico. Ela estava bem ali, mas ela não quis ouvir. Descartou como estresse do meu trabalho na cidade, uma imaginação hiperativa. Ninguém acreditou em mim. Meu irmão, quando liguei para ele, riu da situação. Você sempre teve um talento para o drama, Lu. Isso aí, Di. Senti uma profunda sensação de isolamento. Eu não estava louca. Eu sabia o que tinha visto. Na noite seguinte, eu estava apavorada para dormir. Fiquei acordada o máximo que pude, lendo um livro com uma pequena luminária acesa, lançando olhares nervosos pelo quarto. Mas o cansaço acabou vencendo. E assim como antes, acordei no meio da noite. O mesmo pavor frio, o mesmo silêncio sufocante. Ela estava lá de novo. Desta vez, ela estava mais perto. Ela estava ao lado da cama, bem ao lado da minha mãe, sua mão pairando a poucos centímetros da testa dela. Não era um gesto ameaçador, era gentil, quase nostálgico. Seu rosto estava mais claro desta vez. Ela era jovem, com feições que um dia foram belas, mas agora marcadas por uma tristeza profunda e interminável. Lágrimas escorriam por suas bochechas pálidas, mas não faziam som ao cair. Desta vez, não senti apenas medo, senti uma pena profunda e dolorosa por ela. Quem era essa mulher espectral, presa na casa da minha mãe, trancada nesta vigília eterna de luto? Encontrei uma estranha coragem. Sentei-me lentamente. Quem é você? Sussurrei, minha voz mal passando de um tremor. A cabeça da mulher virou bruscamente na minha direção. Sua expressão não mudou, mas a tristeza no quarto se intensificou 10 vezes. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Em vez disso, uma imagem brilhou em minha mente, vívida e nítida. Um pequeno relicário de prata antigo, em forma de coração. E então, ela se foi. No dia seguinte, eu estava em uma missão. Um relicário de prata tinha que significar alguma coisa. Comecei a procurar pela casa, começando pelo sótão. Estava empoeirado e cheio de tesouros esquecidos de gerações passadas. Passei horas vasculhando baús e caixas antigas. Finalmente, em uma pequena caixa de couro, cheia de lembranças da minha avó, eu o encontrei. Um pequeno relicário de prata manchado, exatamente como o da minha visão. Meus dedos tremeram enquanto eu tentava abrir o fecho. Ele se abriu dentro
Havia 2 pequenas fotografias desbotadas. De um lado, uma foto da minha avó, jovem e sorridente. Do outro estava a mulher do vestido branco. Ela parecia viva, vibrante, seus olhos cheios de luz. Abaixo de sua foto, uma pequena inscrição dizia: Lia, minha amada irmã, para sempre. Caí no chão empoeirado, com um relicário na mão. Lia. Minha avó teve uma irmã chamada Lia. Eu lembrava vagamente de ouvir histórias. Ela havia morrido jovem, tragicamente, de uma doença súbita, bem aqui nesta casa. Neste mesmo quarto, corri escada abaixo, com o relicário na mão, e encontrei minha mãe na cozinha. Não disse uma palavra, apenas abri o relicário e mostrei a ela. Ela olhou para ele, seu rosto empalidecendo. Onde você encontrou isso? Ela sussurrou. Contei tudo a ela, de novo, mas desta vez eu tinha provas. Lágrimas brotaram em seus olhos. Lia, ela disse suavemente, minha tia, minha mãe, ela nunca superou. Ela dizia que às vezes podia sentir lá na casa, apenas cuidando dela. Tudo se encaixou. O fantasma não era uma ameaça. Ela era da família. Era minha tia-avó Lia, cuidando de sua irmã mais nova e agora de sua sobrinha. Sua dor a tinha amarrado a esta casa, a família que ela perdeu tão cedo. Naquela noite, antes de dormirmos, minha mãe e eu ficamos no meio do quarto, segurando o relicário. Lia, disse minha mãe, com a voz embargada pela emoção. Nós sabemos que você está aqui, nós te amamos, mas você precisa descansar. Você está livre para ir. Uma brisa suave agitou as cortinas. Embora a janela estivesse fechada, uma profunda sensação de paz se instalou no quarto, afastando o frio que persistira por dias. Senti um último e fugaz toque daquela tristeza familiar, mas desta vez foi seguido por uma onda de gratidão e amor. E então se foi. Ela nunca mais apareceu. A casa parecia quente, silenciosa e verdadeiramente pacífica pela primeira vez. Percebi que ela não estava nos assombrando. Ela estava apenas esperando para ser lembrada. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo.